O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondestes corretamente, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono de pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos das assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, muitas vezes a vida humana nesta terra é comparada com uma estrada, um caminho. Nós temos um ponto de chegada, os passos a serem dados e temos as eventuais dificuldades que o caminho possa nos oferecer.
Também a Sagrada Escritura muitas vezes usa a figura da estrada, usa o caminho. Nosso Senhor fala de sementes jogadas à beira da estrada. Nosso Senhor percorre o caminho em direção a Jerusalém. E Nosso Senhor conta, numa parábola como aquela que ouvimos agora, coisas que a gente aprende pelo caminho da vida. As estradas da vida são portadoras de muito ensinamento. Eu ponho em relevo, em primeiro lugar, olhando para todos vocês que estão aqui na nossa Basílica Santuário e todos os que nos acompanham de casa. Quando Jesus começa a conversa com aquele homem, a pergunta é essa: o que eu tenho que fazer para ter esta vida que seja eterna, ter em herança a vida eterna? Ainda que aquele homem, pelo que o evangelista diz, tivesse a pretensão de pôr Jesus em dificuldade, certamente dentro do seu coração existia esse desejo de plenitude, desejo de vida eterna. Quero identificar esse desejo no coração de todos vocês, porque Deus não nos fez para menos do que isso. Deus nos fez para desejar a felicidade, a realização, a vida eterna. Deus nos fez para isso. E toda a nossa vida nessa terra é um caminho para chegar à comunhão com Deus. Deus nos fez para contemplá-lo. Deus nos fez para a bem-aventurança eterna. Deus não nos fez para a perdição, mas para a salvação, para a vida plena. E Jesus provoca aquele homem, dizendo: o que está escrito na lei? E o moço sabia de cor: amar a Deus e amar ao próximo. E aí começa o diálogo. Quem é o meu próximo? Jesus apenas conta uma parábola. No final faz uma pergunta: quem foi o próximo? Aquele homem, e nós também, aprendemos que próximo não é aquele que vem nos pedir esmola, ou aquela pessoa que vem nos pedir qualquer ajuda. Próximo é aquela pessoa de quem eu me aproximo. Em outras palavras, a iniciativa é minha. Amar é amar por primeiro, é tomar a iniciativa para servir, para fazer o bem. Parece simples, e é. E torna-se difícil justamente porque é muito simples. Amar a Deus é amar o próximo. É assim que nós percorremos o caminho da vida, e este se torna um caminho para a vida eterna. O convite é que nós façamos o que Jesus recomendou àquele homem. Vai, diz ele, e faze a mesma coisa. Algumas lições para nós guardarmos na missa de hoje. Quem faz o bem? O sacerdote e o levita não fizeram o bem que era esperado deles. O samaritano, rejeitado, odiado, foi capaz de fazer o bem. Quantos gestos de bondade nós encontramos vindos de pessoas das quais humanamente não esperamos nada. Eu falei no princípio que todos fomos feitos para o bem. É um convite que quero fazer nessas vésperas de Sírio. Ninguém despreze o bem que é feito.
seja qual for a pessoa que pratique um ato de bem, de serviço, de disponibilidade, alguém que faça coisas para a felicidade dos outros. Deus não se esquece do bem que é feito. Foi um samaritano rejeitado pelos judeus que fez o bem àquele homem caído à beira do caminho. Segunda lição: olhe ao seu redor. Pode acontecer que nós pensemos apenas naquele que fisicamente está caído à beira do caminho, mas a pessoa caída à beira do caminho pode estar dentro da minha casa. Talvez não esteja fisicamente caída, mas moralmente, emocionalmente, espiritualmente. Segunda lição: olhe ao seu redor. Terceira lição: faça o que estiver ao seu alcance. Você não pode fazer tudo, nem eu. Mas um pouquinho você pode. Aquele homem desceu do próprio cavalo, colocou sobre a própria montaria o homem caído à beira da estrada, levou para uma pensão, fez tudo o que dependia dele. Faça aquilo que estiver ao seu alcance. Mas não quero terminar sem oferecer-lhes uma compreensão bonita dessa parábola que os padres da igreja nos transmitiram. Quem está no caminho que leva para a maldade é a própria humanidade. Está caído à beira do caminho. Quem é o samaritano? É o próprio Jesus. Ele desce, vem ao encontro da humanidade que está na estrada de Jerusalém para Jericó, que naquela época significava ir para o caminho da maldade. Ele vem e faz o curativo, derrama o vinho e o óleo do batismo, da unção, da crisma e o vinho da Eucaristia. Entrega aquela hospedaria à igreja, à humanidade, e diz à igreja: tome conta da humanidade. Entregou 2 moedas. Alguns padres da igreja dizem o amor a Deus e ao próximo, outros dizem o Antigo e o Novo Testamento, a palavra. E diz: no final dos tempos, quando eu voltar, eu ainda acerto as contas. O bom samaritano é Jesus, o homem caído à beira da estrada é a humanidade, a hospedaria é a igreja. Um pouquinho de cada uma dessas coisas nós também podemos fazer. Vamos fazer um pouco de silêncio e de reflexão pessoal.